Deus. Graça e paz, Senhor Jesus, amada igreja, amém? Amém. Já vamos ler então o texto que nós vamos trabalhar nessa noite, que é o Evangelho narrado por João, capítulo 2. Eu tenho buscado de Deus direção para cada culto onde nós vamos, para que a pregação seja da vontade dele. Eu creio que o Senhor, essa pregação, essa palavra é uma palavra que cabe em toda a igreja, em todos os lugares. Mas de uma forma especial, o Senhor vai falar nesta noite para nos alinhar ainda mais ao Evangelho da verdade, para nos alinhar ainda mais à vontade dele. Amém. E isso é muito bom, mesmo que a palavra às vezes venha como exortação, venha como um chicote, venha às vezes bate, dói, mas é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos prepara, é a palavra que nos transforma. Amém. Que teu coração esteja aberto para ela. Amém. Capítulo 2, a partir do verso 13. Jesus purifica o templo. Nós vamos ler, depois eu vou resumir o testemunho e nós vamos voltar para ela. E estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os campeadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordas, que é um chicote, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos campeadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais a casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e com 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do tempo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ó Senhor, nós te louvamos porque o Senhor realmente nos conhece. O Senhor conhece o nosso coração. Sem ti nós não somos nada, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, agora trazemos a memória que o Senhor fez por nós na cruz. Na cruz o Senhor despojou principados e potestades. O Senhor feriu a cabeça de Satanás. O Senhor destruiu Satanás e seus anjos. E sabemos que muito em breve eles serão aniquilados para sempre. Mas ainda Ele está ao derredor. Mas ainda, Pai, eu peço, Senhor, que neste culto a ação dele aqui venha ser, meu Deus, totalmente banida. Que ele não venha ter acesso, principalmente às crianças deste lugar. Tu sabes o que eu estou falando, Senhor. Em nome de Jesus, aquietai, ó Pai, as tuas crianças, porque delas sai o perfeito louvor. Que nenhum adulto aqui venha estar distraído. Se há pessoas aqui oprimidas, ó Deus, escravas de Satanás, que agora mesmo, em nome de Jesus, elas sejam libertas, porque a tua palavra diz que Ele tem cegado a mente de muitos para que não consigam crer no Evangelho. O teu Evangelho será pregado agora. Se há alguém aqui cativo a demônios, ó Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Deus, e declaramos pessoas aqui libertas, ó Pai, para que hoje seja um dia aceitável neste lugar, para vidas que não estão ainda com seus nomes no livro da vida, que hoje tenham a oportunidade e a liberdade de escolher te servir. Assim oramos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse que nós lemos, Jesus estava muito bravo
ele veio para Jerusalém, ele entrou, era perto da Páscoa, e quando era perto da Páscoa, esse João capítulo 2, né, que nós lemos, a cidade ficava cheia. Inclusive, muitos peregrinos, muitos judeus, muitos israelitas, atravessavam, faziam viagens de caravana para ir toda a Páscoa, de ano em ano, fazer o quê? Sacrificar a Deus seus animais pelo pecado, para perdão de pecados, e também para agradecer a Deus. Eles iam para adorar a Deus em Sião. Então, no Monte Moriá, o tabernáculo que aconteceu lá em Moisés, lá em Êxodo, né? Aquele tabernáculo, depois Salomão, 400 anos depois, fez um templo magnífico, extremamente maravilhoso, porque ele via que todos tinham casas, ele tinha um palácio, o Deus que ele servia não tinha uma casa. Então ele edificou uma casa, mas mesmo edificando uma casa, um palácio, um tabernáculo tremendo, magnífico, ele mesmo disse: quem é que este templo, né, para que o Senhor, isso não pode reter o Senhor, né? O Senhor não habita em lugares feitos por mãos de homens. E Salomão não sabia disso. E depois esse templo foi destruído, Judá várias vezes, Jerusalém foi várias vezes sitiada, então esse templo foi destruído. Então, lá já em Esdras, quando Neemias vai reerguer os muros, vai construir os muros, as portas de Jerusalém, se faz então o templo de Zorobabel, outro templo edificado, no mesmo modelo, seguindo o tabernáculo. Por quê? Precisava do templo. Ali ficava a arca da aliança, ali ficava o altar do sacrifício no pátio, e as pessoas iam ali, e de ano em ano os sacrifícios eram feitos, mas todos os dias, de manhã ao entardecer, um animal era sacrificado, e tinha que ser perfeito, tinha que ser o melhor, para que o sangue dele fosse até o Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, e derramado no propiciatório. Ali estava dizendo que este sangue é para aplacar a ira do Senhor contra nós, contra eles, contra o homem. O homem pecou, o homem virou as costas para Deus. Então, para aplacar a ira de Deus contra o homem, o Senhor fez isso, ordenou que sacrificasse então animais perfeitos, e o sangue fosse derramado. Só com o sangue derramado haveria remissão de pecados. Então Israel seguia isso à risca. Então construíram de novo o templo e continuaram os sacrifícios, continuaram fazendo tudo direitinho. Chega uma hora, lá em Isaías, Deus usa o profeta Isaías para dizer que estava cansado dos sacrifícios, estava cansado de sofrer aqueles holocaustos, porque o povo não se arrependia. O povo fazia tudo isso, fazia as festas, fazia as comemorações deles, as festas solenes, as festas de lua nova, que eram festas de gratidão a ele, mas com o coração em pecado, não havia arrependimento. Então, para que servia? Até que o Filho viesse e fosse de uma vez por todas o sumo sacerdote e se desse por nós de uma vez por todas. Ele já estava cansado da mentira do homem. E o templo foi destruído de novo. O templo de Zorobabel. Quando nós lemos essa passagem, era o terceiro templo. Era o templo de Herodes. Herodes mandou construir o maior dos 3 templos. Ele era o maior. Ele era o mais fantástico. Por que Herodes fez isso? Para conquistar os judeus, para ter o apoio dos judeus. Então os sacrifícios voltaram, começaram de novo a sacrificar, começaram de novo a trazer os holocaustos. Então peregrinos faziam suas viagens, atravessavam o vale de Baca, e era um vale difícil de atravessar, mas eles iam com um coração sincero para chegar lá e adorar o Senhor e se apresentar perante Ele. Então este era o mandamento que Deus tinha para os judeus. Só que quando aconteceu isso aqui, que Jesus entrou no templo, o pátio estava tomado de animais para ser vendidos e de cambiadores para fazer câmbio, troca de moeda, porque havia um estrangeiro, havia pessoas de fora que vinham. Era certo ter os animais para vender,
Porque pessoas que vinham de caravanas em viagens longas não podiam trazer os seus animais. Então, para esse grupo, Deus permitiu que eles comprassem o animal quando chegasse lá em Jerusalém. Só que os sacerdotes, os fariseus, viu ali um grande negócio. Vamos colocar então para todos os pesos que moram aqui para comprar os animais da gente. Nós vamos vender pombas, nós vamos vender os cordeiros, nós vamos vender os bois, tudo conforme o pecado, cada animal conforme o seu pecado, e vamos vender, vamos ganhar negócio, vamos fazer negócio com isso. Eles viram um lucro muito grande. Então o pátio estava lotado, virou um comércio, e quando Jesus entra, ele se depara com aquilo. Ele ficou muito zangado. Ele fez um azorrague de cordas, ele fez um chicote. Imagina a cena, gente. Jesus soltando os bichos tudo, e batendo chicote para lá e para cá, e derrubando as moedas, derrubando os dinheiros no chão. Olha que homem corajoso, cheio de escribas, sacerdotes lá dentro, fariseus. E o povo se dispersou, e os discípulos viram aquilo e lembraram de algo que estava escrito: pelo zelo, o zelo da minha casa me devorará. O que é zelo? O cuidado, a dedicação, o amor que Jesus tinha pela casa do Senhor o devorava naquele momento. Ele não suportava ver aquilo. Na casa do Pai não, porque a casa do meu Pai é chamada casa de oração, e você fizeste dele casa de covil, de ladrões, de negócios, de vendas. Por isso que Jesus ajuda daquela maneira. E os fariseus chegaram para ele, os judeus: por que você está fazendo isso? Que sinal que você me dá para você poder fazer isso? Aí ele vai e fala: em 3 dias vocês vão derribar esse templo e eu vou reconstruí-lo. Ele estava falando dele, do templo. Ele falava da ressurreição dele. E o texto termina com Jesus falando que bem conhecia o homem, que ninguém precisava falar do homem para Jesus. Ele nos conhece, conhece bem o nosso coração. Só que agora, igreja, nós estamos num contexto de uma igreja morna, de uma igreja que está acabando. É a última igreja das cartas da Ásia, a igreja de Laodiceia. Nós somos ela. É uma igreja que se julga farta, rica e abastada, que não precisa de nada. E Jesus, nessa carta que ele manda João a escrever para essa igreja de Laodiceia, que somos nós, ele vai e diz: escreve, você é pobre, miserável, cego e nu. És morno, por isso vomitar-te-ei da minha boca. Todas as igrejas da Ásia, não foi o diabo que fechou, foi Deus. De todas ele retirou os candeeiros. Só havia 2 igrejas que agradavam o Senhor: a Filadélfia e a Esmirna. Estude essas 2 igrejas. Nós precisamos ser como eles. Precisamos ser como aquele povo que guardava o que tinha, que eram de pouca força, mas confiavam no Senhor. Não traiu o Senhor, não traiu o Evangelho. De todas o Senhor tirou o candeeiro. E está para acontecer isso. Ele está voltando. E o templo e a igreja hoje virou uma casa, um covil de ladrões, comércio. Quantas pessoas vão hoje à casa do Senhor para fazer negócios, para negociar com Deus, para trocar alguma coisa, para comprar, para vender? Quantas igrejas têm sido enganadas, né, pastor Daniel? Quantas igrejas têm sido enganadas, igreja? Isso é só para conhecimento de vocês mesmos, só para somar aquilo que vocês já sabem. Isso não é novo que eu estou falando. Quantas igrejas são arrastadas por este câmbio, por este negócio? Hoje, igreja evangélica dá muito lucro. Dá lucro demais. Quantos cantores estão convertendo, indo para o meio gospel para ganhar mais dinheiro? Não se iludam com esses cantores. Quantos cantores nascidos no Evangelho já venderam? Já venderam o que Deus deu para eles de graça? Estão se enriquecendo também. Uma
vez não sai da minha cabeça um cantor famoso que adolescentes e jovens gostam muito. Dá até briga se eu falar dele. Hoje não, porque tem muita gente entendendo. Eu fico muito feliz que os olhos de muitos estão abrindo. Eu louvo o Senhor, que o Senhor tem, o Espírito Santo tem aberto os olhos de muitos nessa hora, com sede do Evangelho verdadeiro, que não suportam isso mais, que tem coisas na televisão e na rádio que não suportam mais ouvir, porque já tem entendimento, já consegue compreender que é negócio. E esse cantor famoso foi num programa famoso da Globo, e muitos estão indo, vocês estão percebendo isso? Muitos já venderam mesmo. Esse cantor famoso entrou num programa famoso, e aquela mulher pergunta para ele, e você, como é que é a sua igreja? Ali é um sincretismo danado, gente, ali tem de tudo. Ali tem macumbeiro, ali tem espírito, ali tem padre, ali tem tudo, ali tem pastor, ali mistura tudo. Tudo é normal, ecumenismo, sincretismo. E ele foi cantar lá, super alegre. Aí tem muito crente que fala assim, está evangelizando. Para mim isso não é evangelho. Se um dia um destes entrar e falar que Jesus morreu na cruz para salvar e que é preciso arrepender. Se não arrepender, existe um inferno. Pregar este evangelho, que ele ressuscitou e ele vai voltar. Evangelho é isto, é simples. Então, enquanto eles estiverem brincando de crente, e ele vai falar, minha igreja é legal, a igreja dele é legal. Tem muita gente, cheio de igreja legal. Está cheio de igreja legal. E quantos estão indo e vindo, como nesse pátio aqui do tabernáculo do templo. Imagina Jesus entrando agora nos templos para limpá-los. Só que esse aqui é um templo físico. Nós somos templo. Nós somos o templo de Deus. Nós somos morada do Altíssimo. É dentro de nós que essa limpeza tem que acontecer. Eu não sei o que vai acontecer com a igreja do jeito que está. Algumas vezes o Senhor veio com disciplina. Em alguns momentos da palavra, o Senhor veio com uma reforma, trazendo avivamento. Mas muitas vezes com disciplina. Eu não sei como vai ser. Não sei. Eu só sei que Deus está tirando uma igreja de dentro da igreja. Deus está lavando a sua noiva, limpando a noiva, deixando ela com vestes limpas, tirando uma igreja de dentro de todas essas instituições que viraram covil de ladrões. Então, em todos os lugares que eu prego, mesmo que eu estou muito à vontade aqui, pelo Espírito Santo eu estou muito à vontade. Há lugares que é muito difícil de pregar. O Alisson sabe disso, a André sabe disso. E eles têm que ficar no clamor, porque o Espírito Santo testifica. A igreja que nós sentíamos cheiro de fúnebre, o Senhor nos deixa sentir cheiro fúnebre quando entramos, de tantos mortos lá dentro. Então eu estou à vontade para pregar aqui essa palavra. Desta igreja, que sejam todos a subirem, que sejam todos a serem salvos, que sejam todos nascidos de novo, regenerados. Mas infelizmente não é a realidade, não é a verdade. E Jesus, ele está aqui hoje. Amém. Com a Zurrague nas mãos. Como é bom levar um chicotinho. Como é bom. Como é bom falar com Jesus. Pode entrar, Jesus. Amém. Pode derriba tudo. Limpa mesmo meu coração, limpa mesmo a minha mente. Eu estou cheio de pecados. Estou cheio de vícios. Não consigo tirar os olhos da pornografia. Eu não consigo largar do adultério. Eu não consigo largar esse cigarro, essa bebida. Eu não consigo parar de mentir. Eu não consigo parar de falar mal dos meus irmãos. Eu não consigo parar de criticar o meu pastor e minha igreja. Ah, Jesus, entra mesmo, limpa tudo. Amém. Vem limpar mesmo, vem derrubar essas barraquinhas dentro de mim.
esses negócios que eu tenho feito com o diabo. O diabo está aqui para negociar. Ele quer fazer negócio com a igreja. Na verdade, o diabo virou um grande parceiro da igreja. Antigamente, o diabo tinha que tirar as pessoas da igreja. Antigamente, o diabo tinha que perseguir os cristãos. Tinha que acabar com os cristãos. Só que ele viu que o tiro saía pela culatra. Que quanto mais faziam maldade com os cristãos, mais a igreja crescia. E ele teve que mudar de estratégia. Então, ele começou a ser amigo da igreja. Quando Constantino vem e faz a igreja universal, né? Proclama todos os cristãos. Então havia ali muitos que não eram cristãos e acostumaram então a ser cristãos, não sendo cristãos verdadeiros. Então o diabo, essa foi a estratégia dele 300 anos depois de Cristo, ser o parceiro da igreja. Nós não vamos destruir a igreja mais, nós vamos deixar os crentes tudo quietinho. E assim é a igreja. Hoje o diabo não tira ninguém da igreja. Os desviados estão aqui dentro. Aqui é lugar de pecador. Mas que seja pecador arrependido. Ontem eu preguei no seminário uma palavra muito séria. Eu fiz uma pergunta e vou fazer essa pergunta para vocês também. Deus ouve a oração de pecador? Glória a Deus, não. Lá os irmãos responderam sim. Não, ele não ouve. Mas como assim não ouve oração de pecador? Não. Arrependido sim. O pecador arrependido, ele pega no colo. Os pecados podem ser vermelhos como carmesim, ele faz branco como a lã. E joga nas profundezas das águas. Mas ele não suporta, ele detesta a hipocrisia. Ele detesta a hipocrisia. E esse foi o problema que Jesus mais enfrentou. Os fariseus, os hipócritas. É muito fácil, igreja, eu vestir uma saia lá abaixo do joelho, botar uma camisa longa. Eu vim assim porque diziam que estava muito frio, que aqui à noite estava mais frio ainda. Estou morrendo de calor. Diz que estava muito frio aqui de manhã. Estava mesmo? Pois é. Bem que a Andréia falou. A Andréia falou assim: eu não vou com roupa de frio, porque lá em Manhuaçu nós falamos com ela que ia estar muito frio. E não estava. Aqui é a mesma coisa. Então, é muito fácil o pregador vir, vestir a roupinha fechadinha, veste de santidade. Mas não se enganem com isso. Que nós lemos ali, ó. Jesus conhece bem o coração do homem. Tá? Isso aqui, ó, tem muita gente assim. E é sepulcro caiado. Está morto. Tá? Peçam a Deus nessa última hora, igreja, discernimento de espíritos, dos dons espirituais. Busquem este. A igreja precisa de discernimento para não ser enganada. Precisa mesmo, urgentemente. Mas da mesma forma, é importante que nós nos vestimos com decência. Tanto o homem como a mulher. Seja de calça, seja de saia, seja de vestido, seja de como for, mas seja com decência. Porque tem mulheres vestidas de verdade terrível. Terrível. Então este templo aqui é do Senhor. O teu corpo pertence ao Senhor. O Senhor conhece você, Ele me conhece. Não adianta vestir vestes de santidade. Os fariseus tinham vestes de santidade, roupas sacerdotais. E foram eles que mandaram matar Jesus. Foram eles que mandaram crucificar Jesus. O Senhor bem conhece o nosso coração. Vistam-se com decência. Meninas, moças. Uma vez, adolescentes da minha igreja, os meninos chegaram perto de mim. Sou professora, trabalho com adolescentes há muito tempo e nós damos palestra também em escolas. Eu sou apaixonada pelo adolescente e muito preocupada com o adolescente. Os meninos chegaram perto de mim, pastor Daniel. Eu te amar. Não tem como você fazer uma EBD só, uma escola dominical só para as meninas, separado da gente, e vocês pedir para elas virem com roupa decente na igreja? Tanta vergonha. Eu falei, por quê, meninos? Ah, não, tia Mari.
Tá dando, não. Gente, menina é testosterona pura. As meninas vinham com roupas muito curtas, grudadas no corpo. E às vezes, até tampadinha, até decente, mas com uma sensualidade preocupante. Né? Uma sensualidade à flor da pele. Que no terreiro de Macumba o diabo deu nome para isso, que é espírito pombagira, né? Dentro da igreja tem isso também, destruindo o casamento. O número de divórcios tem crescido muito dentro da igreja. Nós trabalhamos com casados para sempre, ficamos alarmados. E quando o crente quer separar do crente, é muito difícil. É muito difícil, só um milagre. Reconhece a palavra. Então que vocês que estão solteiros aqui, esperando no Senhor, escolha com discernimento um homem, uma mulher que ame mais a Deus do que você. Amém. Que o coração dessa pessoa esteja escondido em Deus. Amém. Assim o sucesso do casamento é garantido. Vai ter batalha do mesmo jeito, né, amor? Temperamentos, hábitos. Maus hábitos a gente muda. Eu tive que mudar alguns maus hábitos meus, somente com relógio, com hora. Não gosto nem de olhar para o relógio. Então eu estou bem à vontade aqui que eu vou ficar até 1h da manhã, até meia-noite. Mas eu tive que mudar muitas coisas, né? Mas aquilo que o Alice tentou me mudar, porque ele queria me mudar, eu não mudei. Aquilo que eu tentei mudar no Alice, porque eu queria que ele mudasse, ele não mudou. E ninguém muda ninguém. Essa obra quem faz é só o Espírito Santo. Amém. Você não pode fazer isso, você não tem poder para isso. Eu saí fora um pouquinho aqui, entrei em relacionamentos, mas só para fechar essa parte aqui, que eu nem sei porque eu entrei, mas o Senhor sabe, ninguém pode te fazer feliz. A tua felicidade não está nas mãos do teu marido, a tua felicidade não está nas mãos da tua esposa. Eles não podem te fazer feliz. Não podem. Isso é um jugo muito pesado. Nossa felicidade tem que estar somente em Deus. Amém. Eu descobri isso no segundo casamento. Porque eu mais sofri porque eu queria ser feliz. Eu queria que meu marido me fizesse feliz. Eu me esqueci que quem me fazia feliz era Jesus. Mas graças a Deus que eu quebrei, o Senhor fez de novo. Amém. E graças a Deus que hoje a minha felicidade está em Deus. Amém. E é por isso que o Alisson é feliz comigo. E hoje a felicidade do Alisson está em Deus. É por isso que eu sou feliz com o Alisson. Amém. Voltando aqui ao tabernáculo. Jesus quer fazer essa obra em nós. Amém. Todo projeto que Ele tem para cumprir na tua vida, primeiro precisa de fazer uma limpeza. Ele fez isso comigo, Ele está fazendo isso com você. Ele precisa te limpar por dentro. Todas as áreas da tua vida têm que ser entregues a Ele. Todas as áreas da tua vida. Nenhum sucesso teu, e seja em qual área for, vai compensar o seu fracasso espiritual, se você fracassar na sua caminhada cristã. Então hoje o Senhor nos chama para arrependimento. Hoje o Senhor nos chama para realmente nos humilharmos perante Ele. Porque Ele quer fazer essa obra em nós. E a obra que Ele começou, Ele vai terminar. Ele vai aperfeiçoar. Então se formos resistentes, nós vamos sofrer mais do que o necessário. Mais do que o necessário. Mas que haja sofrimento, que haja aflição, mas que isso venha esmagar você, mas que venha te salvar. Amém. Porque vai ser muito triste você ouvir o Evangelho, ouvir a palavra, ouvir sobre tudo isso e não se arrepender. E não houver transformação na tua vida. Não adianta você estar na casa do Senhor. Não é o culto que vai te transformar. Não é a igreja que vai te transformar. Não é o teu ministério que vai te transformar. É somente a palavra de Deus. É pela palavra que somos limpos. E só veremos a Deus se formos santificados. Amém. E pela palavra que nós somos santificados. Amém. Essa limpeza tem que haver em nós. Nós temos que nos encaixar, nos alinhar ao Evangelho. Amém. E o Evangelho é radical.
Precisamos ser zelosos. É negar mesmo a sua vida. Ah, mas eu quero uma igreja legal. Ah, eu quero um evangelho legal. Tem. Pode procurar que tem. Tem muita igreja legal para você servir. Servir aos seus... aquilo que vai te dominar. Aquilo que vai governar a tua vida, que não é Deus. Tem muita igreja legal. Tem muito evangelho legal. Pastor Daniel pode pregar o evangelho verdadeiro aqui 30 anos. Mas se você quiser viver um outro evangelho, você vai viver outro evangelho. Mas as mãos dele vai estar limpas do sangue de vocês. Porque Deus vai cobrar das mãos dele, das minhas mãos, que pregamos a palavra de Deus. As almas. E como Paulo falou, as minhas mãos estão limpas do sangue de vocês. Então eu prego dessa forma, porque eu prego como se fosse o último dia. E foi uma ordem que o Senhor me deu para pregar assim. Que uma vez eu falei que não ia pregar assim mais. Aí ele deixou uma pessoa morrer na minha mão, um infarto fulminante de um senhor na rua que eu não conhecia. E eu comecei a falar de Jesus para aquele homem. E depois de uma hora ele faleceu. E depois o Senhor veio me falar que ele permitiu isso, porque ele quer que eu pregue como se fosse a última vez. Porque aquele homem ouviu o nome de Jesus pela última vez. Eu estava pedindo a Deus para mudar a minha forma de pregar. No domingo de madrugada eu pedi 4 da manhã, na segunda aconteceu isso. Então eu não tenho saída. Eu prego como se fosse a última vez que você está ouvindo falar do nome de Jesus. Amém. E que seja assim na tua vida, que seja sério isso, igreja. Que seja sério. Amém. Tem pessoas indo para o inferno agora. Tem pessoas na sala do inferno agora, para serem arrebatadas para lá. Mas para a tua vida hoje há tempo. Se você não tem certeza da tua salvação, há tempo. Há esperança para você. Essa é uma palavra de esperança para você. Amém. Eu não tenho problema com você se você vai sair daqui triste. Mas muitas vezes é a tristeza que transforma a nossa vida em alegria. Amém. Muitas vezes é a tristeza que nos leva ao arrependimento. Amém. É o que o Senhor quer fazer na tua vida hoje. E Ele entrou nesta casa hoje para limpar a tua vida que é dele, o templo que é dele. Amém. Eu quero convidar você a ficar de pé. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada porque há festa no céu hoje. Porque pecadores se arrependeram neste lugar. Oh Deus, muito obrigada, Senhor. Estamos ansiosos com a volta do Senhor, Pai. Volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus. Salva a nossa família. Salva os nossos queridos, meu Pai. Liberta filhos aqui presos em vícios, meu Deus. Liberta aqui adolescentes, Pai. Liberta aqui, meu Deus, em nome de Jesus. Continue fazendo esta obra neste lugar. Sustenta, Deus, o pastor Daniel e sua família. Sustenta esta igreja, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez neste lugar. Este lugar é teu, esta igreja é tua, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade de podermos chegar ao Senhor mais uma vez nesta noite. Assim agradecemos ao Senhor por tudo em nome de Jesus. Amém, igreja.